Olá pessoal, aqui é Tânia Araújo com vocês. Eu sou pesquisadora e produtora de conteúdo sobre o cinema indiano e hoje eu gostaria de mostrar a minha resenha sobre o filme Bid, que está na Netflix. पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। घर अंगनैया के सपना सजा के मशीनियों से बेसी दहिया खटवनी। हाय रे करम यही पेटवा के खातिर कबोआ चुमनी के ड्यूटी बजवनी। भीड़ में यही से चिटा गईनी जैसे, भीड़ में यही से चिटा गईनी जैसे बोरा से सरसों छिटाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। समाज तब बदलाव मानेगा जब हम आपको बताएंगे बदल गए। तब आप भी बदलिए, हम भी बदलते हैं। Bid quer dizer crowd ou multidão. E é um filme indiano de drama social em língua hindi, que está em preto e branco, do ano de 2023, escrito, dirigido e produzido por Anubhav Sinha, este aí na imagem. É uma história fictícia ambientada durante os eventos do primeiro bloqueio na Índia por causa da Covid-19 em 2020. O filme é estrelado por Rajkumar Rao no papel principal, que interpreta o policial Surya Kumar Singh. Também está no filme Bhumi Pedneka, que interpreta uma estudante de medicina, caso amoroso de Surya Kumar Singh. Também atua no filme Dia Mirza, que é uma mãe de classe alta que quer se encontrar com a sua filha adolescente. Além dos atores Ashutosh Rana, Pankaj Kapoor e Kritika Kamra, como a empática jornalista Bid Prabhakar. O conteúdo de Bid é um relato fictício da maior migração da história da Índia do século XXI, fazendo uma espécie de alusão à tragédia, a severa partição de 1947, logo após a independência da Índia. E este evento em Bid aconteceu durante a quarentena do Covid-19 em 2020. Bid conta a história das pessoas invisíveis na sociedade indiana, a história sobre os primeiros dias da pandemia de Covid-19, quando a imposição repentina do bloqueio na Índia forçou milhares de pessoas, trabalhadoras, migrantes, a viajar centenas de quilômetros a pé para chegarem a seus lugares de origem. O filme foi lançado em 24 de março de 2023, com críticas bastante positivas, embora não tenha se saído tão bem comercialmente. Algumas críticas negativas foram com relação a que não estava mostrando o lado bom da Índia, coisas bonitas da Índia, estavam mostrando alguns defeitos e nem sempre isso soa bem comercialmente. A primeira coisa que você nota em Bid é a imagem monocromática. Isso funciona porque você vai imediatamente para os rostos dos atores e para o claro e o escuro, em vez de se deslumbrar com 2.000 cores. Isso estabelece firmemente o filme na realidade. E é isso que o diferencia dos inúmeros filmes feitos sobre a pandemia e os bloqueios até agora. Bid parece real. Assisti-lo leva você de volta àqueles dias difíceis de março de 2020 e de repente você não está assistindo a personagens em uma tela grande, mas a pessoas reais que respiram, pessoas com dores e lágrimas reais. A cinematografia rígida e marcante de Soumik Mukherjee aumenta o impacto do filme.
À medida que a câmera se move sobre personagens, trabalhadores migrantes, expondo suas feridas sangrentas e corpos famintos, você estremece. O diretor Anubhav Sinha quebrou o silêncio sobre filmar em preto e branco, para mostrar os visuais da disparidade social. Ele, que divertiu o público com seus filmes como Rawan Tapad, falou sobre o seu último filme Bid, ser feito em preto e branco. O filme enfoca a disparidade social e mostra como a situação era semelhante à partição de 1947 e decidiu rodar o filme em preto e branco. O diretor contou como, por meio desse filme, vai mostrar histórias reais de pessoas que perderam seus empregos e a vida de seus familiares por causa da pandemia e do bloqueio. Esta história é sobre pessoas cujas vidas mudaram em um piscar de olhos e as cores de suas vidas foram perdidas quando a fronteira foi traçada dentro do país, acrescentou. O produtor Bhushan Kumar também mencionou que, como o filme traz à tona a luta das pessoas, era apropriado filmá-lo em preto e branco. Bid é um filme especial, pois conta a história dos momentos mais difíceis que as pessoas tiveram que enfrentar apenas para chegar em casa. É uma história muito importante e quem melhor do que Anubhav para dirigi-la. O filme foi rodado em preto e branco, pois retrata a luta em nossa sociedade que muitas vezes ignoramos. Estou feliz por poder trazer uma história tão importante para o nosso público como uma experiência cinematográfica única, ele compartilhou. Além da cinematografia, a trilha sonora de fundo e o olhar são feitos para deixá-lo desconfortável, pois estes eram tempos desconfortáveis. Às vezes, Bid fica difícil de observar quando você vê calos nos pés dos trabalhadores migrantes voltando para casa, mas essa configuração da cena é necessária. A brevidade do filme funciona a seu favor. O tempo de duração de 110 minutos permite que o arco seja concluído no tempo sem nenhuma história vagando. Apesar de curto tempo de execução, cada personagem tem a chance de brilhar, com o diretor Sinha dando muito espaço para os atores aparecerem. Cada personagem, exceto Surya, tem vários tons de cinza neles. Ninguém é um estereótipo. O vigia é tanto um fanático quanto um pai infeliz. A mãe desesperada é classista por natureza, mas ela simplesmente não sabe disso. Eles são descritos como pessoas reais. No entanto, também existem deficiências. Há momentos em que o filme entra no modo de sermão e martela seu ponto de vista, mas felizmente esses são poucos e distantes entre si. A escrita, principalmente os diálogos, é de primeira qualidade, com algumas falas obrigando você a sentar e prestar atenção. Sem dúvida, a pandemia de Covid-19 teve um impacto psicológico significativo nas pessoas da Índia e no mundo em geral. Dado que é impossível para um filme de 110 minutos capturar o que milhões de pessoas experimentaram na vida real, Bid, de Anubhav Sinha, é um drama convincente que chega perto de transmitir a verdade das severas dificuldades que os trabalhadores migrantes enfrentaram naquele momento de crise, com acesso mínimo a comida, abrigo, pouco ou nenhum dinheiro, fronteiras fechadas e falta de infraestrutura geral para apoiá-los. O filme também aborda a discriminação de castas que muitos deles enfrentaram durante esses tempos difíceis. A cena de abertura, que conta a história de 16 trabalhadores migrantes atropelados por um trem, conforme foi realmente relatado, dá o tom para a intensa e comovente história que se segue. Até agora, todos nós estamos bastante cientes dos incidentes traumáticos que ocorreram durante a pandemia, e até mesmo o pensamento disso ainda pode nos abalar. Portanto, assistir a essa história, se desenrolar e revisitar alguns desses incidentes cinematograficamente, pode ter um efeito semelhante em você. O roteiro de Anubhav Sinha evitou sensacionalizar qualquer aspecto da história e permite que Bid permaneça mais próxima da realidade. Não vá assistir Bid como entretenimento. Não é para entretê-lo. Não é nem para chocar ou enojar você. Isso faz você pensar, porém, sobre quão curta é a memória humana. Estes são incidentes que aconteceram há apenas 3 anos, e, no entanto, em uma era com a maior documentação de tudo o que está acontecendo, essas tragédias foram quase esquecidas. Essa é a maior vitória de Bid.
Ele consegue trazer de volta a dureza sombria dos bloqueios para as pessoas que mais foram afetadas. Bid recebeu críticas bastante positivas. Yatamanyu Naran, da News 18, escreveu: Bid será uma jornada a um dos capítulos mais sombrios da humanidade que deixou o mundo com falta de ar. É uma história importante que habilmente retrocede no tempo para te levar de volta a dados fatídicos em que o primeiro bloqueio da Índia foi anunciado. O que se seguiu foi uma trilha de decisões promulgadas com o objetivo de prevenir o surto, mas o que realmente fez foi forçar milhares de pessoas em uma jornada de volta para casa, com as necessidades básicas nas mãos. Bid capturou as dores dos marginalizados por meio das lentes coloridas de empatia e compaixão. Gente, porque a maioria trabalhava na cidade, muita gente no trabalho informal e com tudo fechando, eles não tinham como se manter. Então, a maioria pensou em voltar para suas aldeias, ficar perto da sua família, até com cuidado, com medo de seus parentes idosos, que muitas vezes deixaram lá. E também, na hora do sufoco, ter uma ajuda, né? Pelo menos ter um teto, não iam poder pagar mais os aluguéis, não tinham como conseguir comida e assim muita gente migrou. O crítico de cinema Subhash Kajá elogiou muito o filme, dando 5 estrelas de 5 e chamou-o de uma obra-prima. Ele chamou o Bid de mais do que um filme. Ele disse em sua crítica que a dinâmica de poder de classe e casta da Índia foi melhor compreendida e retratada por Anubhav Sinha do que qualquer outro cineasta indiano. Devemos a este excelente contador de histórias. Cat Clark, do The Guardian, elogiou a história e afirmou que o sistema de castas serviu como base para grande parte da divisão e conflito da nação, conforme mostrado em um drama emocionante sobre o estado da nação ambientado na era Covid da Índia. Anna M. Vetkad escreveu no First Post que Bid se relacionou com a divulgação das informações falsas durante a pandemia nas redes sociais e no WhatsApp. Bid enfocou a divisão social que surgiu mesmo quando uma tragédia era transitória, ou seja, o racismo decorrente da casta superior, a avareza da classe alta e religião. Tavesh Shrama, do Filmfare, elogiou o filme e escreveu em sua crítica que o filme destacou a situação dos oprimidos, ao mesmo tempo em que destacou a forte divisão religiosa, racial e de castas que ainda existe na nação. O diretor não mediu palavras, ele também não se envolveu em melodrama. O filme se passa, em grande parte, em Tejpur, um vilarejo situado na fronteira do estado, a cerca de 1.200 quilômetros de Delhi, onde um posto de controle da polícia estava sendo administrado por Surya Kumar Singh, Raj Kumar Rao, que interpretou, e centenas estavam tentando atravessar para chegar em casa. Isso incluía uma mãe ansiosa, Dia Mirza, que queria chegar até sua filha adolescente, também um ônibus cheio de imigrantes liderados por um vigia, que era o Pankaj Kapoor, o ator que atuou, e muitos outros. Surya teve que equilibrar suas demandas com as pressões do seu superior, Ashutosh Rana, e a ansiedade excessiva de seu colega Ram Singh. Uma trama paralela o vê lutando com o seu lugar na sociedade, já que pertence a uma chamada casta inferior, principalmente porque ele está apaixonado por uma garota de uma casta superior, uma estudante de medicina interpretada pela Bhumi Pednekar. O ator Raj Kumar Rao está na frente e no centro do filme, atuando como a bússola moral da história. O ator está em boa forma e traz lindamente à tona as ambições, inseguranças e retidão do seu personagem. Ele mais uma vez realiza uma atuação sincera e brilhante como um oficial de plantão, tentando combater o preconceito de casta enquanto luta contra seu conflito interno que vem de suas raízes. Raj Kumar Rao é realmente um dos melhores atores da sua geração, que mantém o equilíbrio entre arte e comércio de maneira muito bonita. Antes do lançamento do filme, o ator teve uma conversa exclusiva com o apresentador do Bollywood Bubble, Akash Bhatnagar, onde ele falou sobre como lidar com a crise de Covid em sua vida, ficar longe da família durante esse tempo e também perder o pai da sua esposa, Patraleka, em meio a isso. Ele também relembrou o tempo em que esteve desamparado em sua vida e todos os incidentes em que se sentiu perdido no meio da multidão. Raj Kumar também quebrou o silêncio sobre Bid ser criticado online por mostrar o país sob uma luz ruim, as comparações feitas entre a partição e
e a onda de migrantes. O filme fala sobre muitas coisas, ele disse. Ele fala sobre como nós, como humanos, nos sentimos naqueles tempos difíceis e como todos reagimos de maneira diferente à situação. Estou com os dedos cruzados, é uma oportunidade única na vida quando você faz parte de algo tão artístico e em preto e branco. Depois de 10 anos, podemos olhar para trás e dizer que ambos fizemos um filme inteiramente em preto e branco. Também é muito mágico ver a si mesmo em um quadro em preto e branco numa tela grande, disse Rao. He has been the face of change in Indian cinema. He has been a voice for change, and his latest offering, Bheed, is another addition to that list and kind of aligned with that ideology that he has always abided by. And today it's an honor for me as I welcome Rajkumar Rao for a conversation only on Bollywood Bubble. So Rajkumar, welcome to Bollywood Bubble. Thank you, Akash, for such a kind introduction. It has always been a pleasure for me to be sitting across to you. It is always very fun for me. But today, the film is a very poignant one. So I think the conversation also should follow that kind of a tone. Firstly, I wanted to ask you that the time period that Bheed talks about, it was a very difficult time for everyone. Correct. And everyone has different kind of difficulties. Yeah. It's not like everyone was facing the same kind of issues. For you, while you were shooting the film, did it bring back the memories of those time about when you were facing the hardships in your life? So we shot this film during COVID. So everything was very fresh in our minds. We just got out of the second wave, which was the horrible scenario that we all saw, that we all witnessed. So it was all very fresh, but for like how it happened with us also, I'm sure even with you, like we also saw those migrant workers walking back to their respective places, and we also saw those visuals, but we didn't know what happened to them after that. And in our film, we talk about that. So I was seeing those faces. Of course, they were all actors, and they were all real people. But just seeing that and imagining something like this must have happened with some of them was gut-wrenching. It's not easy what they faced, but more power to their strength. I think hats off to their strength that they managed to did what they planned to do. Yeah. And like in this film, now when I was seeing the teaser as well as the trailer, there are scenes where it's shown that you feel so helpless at times because you are not able to help people and you are not able to control what's happening around. In life, has it ever happened where you felt kind of helpless, be it personal life-wise or be it career-wise? Yeah, in the second wave, like I really went out of my way and helped so many people, whoever reached out to me, and in whatever way possible, be it financial, medical. But there were times, of course, like all of us, we were all there for each other at that time. I think all the social media became like a cry for help for each other. But there were times, of course, I wanted to arrange, say, some bed for someone, and I tried very hard, but could not. And there were times when I could manage a bed for someone. So I think these things made me feel, of course, very helpless and made me feel very sad about the fact that somebody is in a desperate need of something, and all of us are trying, but we just could not. Yeah. And one striking feature is that you realize you have played 3 cops in your last 3 films, and all have been very different with the different struggles. In Badai, though, your character was struggling with the conflict of accepting who he is. In Hit, it was about fighting his inner demons. Here, it's fighting the demons that is existing outside. So, kind of dealing with all that, did it ever become overpowering for you? It's not easy, especially for films like Bheed and Hit, and even the climax part of Badhai Do, which I think is one of the most beautiful parts of that film. I think it's not easy when you are in that situation where mentally there's so much happening around you, and you're helpless. You're really desperate. You're struggling so hard. In Badhai Do's case, he's struggling so hard to come out in front of the family first and then the world. But he just couldn't do it, and the whole film is about, for Shardul, that's the whole battle throughout the film, that he wants to keep it hidden because he's scared. He's scared of the societal pressure, societal norms. In Hit, of course, his inner demons, the battle with inner demons, that was mentally very tough to go through that, and it there's some 2-3 times in the film. So whenever that would happen, it would of course trouble me mentally for a couple of hours once we're done filming.
and Bheed is something which is happening then and there. Of course, he's carrying that baggage of where he comes from, his upbringing, his roots. He's carrying that baggage throughout. But then what he witnesses in that one day, because the story is about one day. It happens in one day, like Newton. But he sees a lot. And what all happens with him in that one day when he meets all these strangers and who are having their own struggles and their own hardships. And he's coming with his own baggage. So I think that's the beautiful conflict about this film, that there are all these characters they meet at this one juncture, and this COVID going on, and their true spirit starts coming out, which makes them who they are in the film. Yeah. But in real life, is there any inner demon that you still struggle to kind of fight within yourself? Inner demon? No, there's no inner demon in real life. Yeah. Chalo, acha hai. Matlab, a little bit more, much more zen in real life. Yeah, in that regard. But Bheed, this term Bheed, crowd, has it ever happened that you ever felt lost in a crowd in life? Apagar suas contas nas redes sociais e parar de assistir suas séries favoritas não vai te fazer uma pessoa mais produtiva. Para acabar. No, I never felt lost, but when I came to the city in 2008 and looking for work for 1.5, 2 years, you, of course, end up standing outside audition doors with some 50 unknown people who also, just like you, have come to the city with dreams in their eyes. So I never felt lost because I was like, of course, everybody's having their own battles within themselves and with the outside world. But I was sure that I'm here for no other reason but because I really love what I do. So for me, even the audition process was I'm getting to act. You know, and I would always, a lot of times I would even request my casting directors that, can we do one more? I think I can do it better. Please just give me one more. So I think just to act is something which makes me very happy. Even in those times, giving auditions or coming back home and just doing some scene work with my friends or some improvisations would make me very happy, would make me very content that, you know, I did something fruitful today. Yeah, and I think that happiness is what people relate to with you as well. And that is why your career has been such one step growth after the other, because people relate to that happiness. People can feel that, the audience can feel it translates. I think when you're happy doing something, when you're doing it with utmost sincerity and honesty, that honesty really translates to the audiences. Yeah. And when the teaser of Bheed came na, it created a lot of noise. Some of it was bad, some of it was good, but it did create a lot of noise. There was a lot of discussion that went around. Some people called it anti-India, some people questioned the comparisons made between partition and the migrant wave. And so was it ever deterring for you seeing that kind of reception? Because you have put your heart and soul into the film. You have made it with a certain intent, and without even seeing the final product, people have made assumptions around it. I think that's their job. I respect that. If somebody wants to assume something, that's his or her prerogative. I'm nobody to really, tell them anything, because I was sure the kind of film that we've made, and now that we've had a couple of screenings and people have come out very moved, very touched, thinking about a lot of things that they have in life. So I think now we're very sure that, you know, once they watch the film, all these misunderstandings would get cleared. But I have not yet seen the film, but I've heard from people around that everyone has come out saying we are still processing it. And I think that is the essence of such a film. To create and leave an impact that people still think about it after exhibition. Exactly. It shouldn't be like you leave it. Yeah, exactly. Like how I still remember when I saw Badai Do for the first time, and even the audience when they saw it, you can't just come out and say, "Maza aa gaya yaar, what a film," because it moves you. You know, it makes you think. So you're still processing it. It takes you some time to come out of it. And you know, like it took me 10 minutes to start talking with Harsh, my director for Badai Do, when I saw it. Same with Bheed. I saw it at Anubhav Sir's house, me and Pathralik and another friend of ours, Vivek, and we all came out quiet because it's not one of those, you know, fun comedy, light-hearted film. It's a beautiful story, and you're really invested in the story and these characters. And once it gets over, you just don't want to break that bubble, because it's still
going on in your mind. It's still mingling in your mind. Yeah. So during COVID, when the second wave or the first wave, the whole time when it was happening, were you with your family, the whole family, or were you in Mumbai at that time? No, I was, me and Patrulika were together during the first lockdown, and second lockdown, second wave, we were in Shillong. Patrulika lost her father, so we all went there, of course. And then the second lockdown happened, so we ended up staying there for a couple of months. Okay, but like seeing that struggle that was happening back home, because when you were in Mumbai, you were not with your family, and their struggles are also happening side by side, and you can't be a part of solving that at that time in person. You can be virtually present. That's the max you can do. So was it difficult to kind of put your head around this, that in this time when I should be there next to them, I wasn't there? Did it ever become too much overwhelming? No, but I was constantly in touch with them. Also, I got COVID in the second wave, so they were more worried about me than I was about them. But luckily, I came out, of course, safe and everything. But I was constantly in touch with them. Because I was a freak. I was so touchy about sanitizing everything around me, because you're more worried about people who you love than yourself. So I was constantly telling them and guiding them that whatever my doctor would tell me, I would just pass on that message to them. And I loved the fact, now when everything was happening around and people were talking about the film, Hansal Mehta sir was one of those people who came out in support, who kind of put his voice behind the film, who supported the film. Was it a little confidence booster as well when a person like him, who is known to back important topics, who's known to voice his opinion? Of course, Hansal sir is like, he's my family here, and so is Anubhav sir now. And they both are really close buddies. So I think it's important to support each other, because these are the people who try and push their boundaries, who try and tell important stories, which is not your usual run-of-the-mill stories. So I think it's important for all of us to stand with each other. But the trailer of the film was pulled down from the T-Series YouTube channel. There was a lot of hullabaloo that came around with it. But today we are sitting in the T-Series office. The interviews are happening here. Was it something blown out of proportion, or what actually happened there? Honestly, I'm not the right person to answer that. Okay. I think it's a creative decision that the makers would take. And of course, they don't ask me to, hum ye kar rahe hain, what do you think? My work is done when my work is over while filming it, and now I'm here to promote the film. So these are not things that I'm in the right state to answer. But like in the coming lineup also, you have some amazing projects like Mr. and Mrs. Mahi. There's Shri, and I'm quite excited for Shri, because that is a very different kind of a role, and there's something you will be also attempting for the first time. Absolutely, very challenging, but had a great time. I think I'm playing this visually impaired boy. It's a true story. It's a biopic of Shrikant Bola. I had a great time playing that part. It's not easy to play a blind person on screen. And I wanted to do something different, something which has maybe not seen before, because I spent a lot of time with real life visually impaired people. I went to a lot of like blind schools and spent enough time with them, and learned a lot from them, and how brave they are. For them, this is not a disability for them. They live their life they want to. Like, that's why Shri's story is so important, because the boy from a very poor family in a village in Andhra Pradesh at that time, and today he became this billionaire. So it's so inspiring, and I say this enough, but it was very orgasmic for me to just play this man. By orgasmic I mean for the soul, creative satisfaction that I got from Shri, which is unreal. For me, see, I am a huge admirer of Alaya. I am a huge admirer of you. So for me, that is the plus point of the film. I'm getting to see both of you together, and I want to see it a lot happening in the future as well. So for me, that is a major plus point for the film. And wishing you lots of love and luck for Bheed and everything you do in future. You are a gem of a person. You are very rarity of a person we find in today's time. Please be like that, Rajkumar. And it is always a pleasure to talk to you. Can't wait to have this conversation again with you. Thank you for giving us this time, and lots of love and luck. Thank you, Akash. Thank you so much. Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're watching me on Bollywood Bubble. Please like, share, and subscribe to Bollywood Bubble. Aí a gente vê a imagem da Bhumi colorida, mas foi só para fotos, para revistas, promoção do filme, porque o filme realmente é todo ele em preto e branco.
Bhumi Pednekar interpreta sua amante Renu, que pertence a uma caixa diferente, mas isso não os impede de se apaixonarem. Foi muito libertador, disse ela, em uma entrevista conjunta com Rao por vídeo. Pednekar, 33 anos, chegou a dizer que sua coragem como artista foi posta à prova, porque as muletas convencionais disponíveis para um ator não estavam por perto para ela se apoiar. Talvez Bide possa até ser seu primeiro e último filme em preto e branco de sua carreira. Também é extremamente desafiador porque não há distrações. É só você e seus olhos que falam mais. Você está nu. E, honestamente, tal oportunidade acontece apenas uma vez na vida. Mas para o Bide, não poderia haver uma narrativa visual melhor, disse Pednekar. Os filmes de Bollywood são notórios por serem chamativos e coloridos, mas Sinha, que dirigiu filmes contundentes como Artigo 15 e Mulk, além de Tapad, nunca se esquivou de abordar tópicos ousados e dar a eles seu próprio toque sensato. Bide, um conto de uma crise dentro de uma crise, não é diferente. Este drama é um olhar penetrante sobre a crise do trabalho migrante desencadeada pelo bloqueio repentino em 2020 na Índia devido à pandemia global. Milhões de trabalhadores que repentinamente ficaram sem emprego ficaram presos nas metrópoles indianas quando a Covid-19 atingiu e os assalariados foram forçados a fugir a pé para as suas aldeias. O fechamento das fronteiras amplificou essa crise humanitária bem documentada que resultou no êxodo em massa daqueles que fugiram das cidades em pânico. Quando você assume um projeto como este, há uma certa responsabilidade sobre você como artista para fazer justiça a ele. A dureza e o peso em nossos papéis é algo que podemos abraçar como atores. Nós prosperamos com o material que temos em Bide, porque você consegue quebrar os limites. Eu quero fazer parte de histórias que são perturbadoras, disse Pednekar. Ambos acreditam que é feito por pessoas que amam o cinema. Este filme é um belo exemplo do triunfo do espírito humano e sua resiliência sem fim. O ator Pankaj Kapoor é o contraponto perfeito para ele, em um forte papel apoiado pelo autor que ele tomou para si. O ator veterano mostra porque ele tem muito boas atuações várias vezes ao longo do filme. Balram Trivedi, interpretado por Pankaj, é um vigia que deseja voltar para sua cidade natal como muitos de seus amigos e colegas de trabalho. Outros milhares como ele chegam à fronteira de Tezpur, perto de Delhi. No entanto, as fronteiras estão fechadas e o oficial responsável, que é o Surya Kumar Singh, se recusa a deixar qualquer pessoa passar. Como resultado, Madame G, de Amirza, que vem de uma família rica, também está presa com eles. Enquanto isso, a estudante de medicina, Renu, organiza um acampamento perto da fronteira para fornecer assistência médica básica aos pacientes com Covid. A magnitude dos problemas de cada pessoa varia, mas todos estão presos nesta trágica situação com poucos recursos e apenas a fé para se agarrar. A outra estrela do show é Ashutosh Rana, que oscila maravilhosamente entre um filho obediente preocupado com seus pais doentes e um policial implacável. Jia Mirza se destaca por sua atuação convincente. Ela interpreta uma mãe perturbada que não consegue encontrar a filha e também alguém que vem de um lugar privilegiado e acredita que pessoas como ela, são da camada superior da sociedade, serão as mais afetadas na pandemia. O resto, que é uma seção pobre da sociedade, ela acredita na imunidade. Inki Ashi Ren. Jia Mirza diz trabalhar com o Rajkumar Rao, Bhumi Pednekar, Ashutosh e os outros, que foi realmente uma experiência que ela nunca esquecerá. Ela revelou ainda que se divertiu muito trabalhando e observando todos no trabalho. É um privilégio testemunhar de perto o ofício de cada um desses artistas. Pankaj Ji e Ashutosh Ji são instituições por direito próprio, e Raj e Bhumi são atores que ela admira muito desde seus primeiros filmes. Falando sobre Anubhav Singh, ela disse: Bide é o meu quarto projeto com ele e este é possivelmente o filme mais difícil de sua carreira. Observá-lo trabalhar com tanta paixão e convicção em histórias que devem ser contadas foi verdadeiramente inspirador. No entanto, em meio a toda essa ansiedade, todos nós encontramos maneiras de fazer rir uns aos outros, celebrar dias especiais, saborear guloseimas e estar presentes uns para os outros, quando as coisas ficam difíceis.
Rajkumar Rao, por exemplo, tem um senso de humor perverso e traz muita energia para os sets, enquanto Bhumi e eu nos unimos por muitos interesses em comum. Ela é uma pessoa muito inteligente e interessante, concluiu Dia Mirza. É bom que a gente fica sabendo um pouco mais sobre os atores, né? Eu tenho aqui no canal já a biografia, um vídeo sobre o Rajkumar Rao e outro sobre a Bhumi, quem tiver interessado, ok? Kritika Kamra, como a empática jornalista Vidi Brabada, que colocou seu coração na história e estava cobrindo e se tornando a voz forte do povo. A equipe de BID decidiu homenagear os 90 mil passos percorridos por cada trabalhador migrante para chegar em casa, com uma caminhada especial no dia 18 de março de 2023 em Calcutá. O ator Rajkumar Rao iniciou a caminhada no Tarula Institute of Technology, em Agarpara, às 7 horas da manhã. Muitos heróis da Covid marcaram presença nesta caminhada pela mudança. Os alunos do Instituto também participaram da caminhada. Esta iniciativa especial gerou um burburinho nas redes sociais sobre como o filme estava destacando a verdade invisível para o público. Agora eu vou falar até um pouquinho do que eu coloquei no meu livro História do Cinema Indiano, que eu publiquei em 2020 e eu terminei de fazer realmente na época da pandemia. Eu já tinha bastante coisa esboçada, mas foi assim uma coisa libertadora para mim, né? Aquele processo todo, aquela coisa de ficar isolada, e eu acabei terminando o meu livro. E falando sobre a história do cinema indiano desde seus primórdios até aquela data, eu também fiz um capítulo específico sobre como estava o cinema com a pandemia. Então, lá quem viu as ruas vazias nas cidades indianas e o clima de medo que tomou conta de boa parte da população no final de março de 2020, tinha dificuldades para imaginar que o principal feriado nacional no país, o Festival Holi, ou Festival Indiano das Cores, tinha acontecido no dia 10 de março, sem maiores impedimentos. Nessa época, o primeiro-ministro se recusou a participar das festividades e sugeriu que as pessoas também ficassem em casa. Mas era um festival muito famoso lá, muito cultuado, e o povo foi, né? Foi um semelhante qualquer coisa aqui com o nosso carnaval. É difícil afirmar que isso tenha explicado a proliferação do vírus no país, mas teses semelhantes, citando o carnaval no Brasil, ganharam força entre os cientistas. Com uma população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, a Índia inaugurou a maior quarentena da história. A China, país mais populoso do mundo e também o epicentro da nova pandemia, não chegou a decretar quarentena em todo o seu território. Na Índia, as medidas foram severas, todo o comércio foi fechado, exceto os considerados essenciais, como mercados e farmácias. Todas as fábricas, escritórios, escolas, universidades e estabelecimentos de lazer não abriram. Além disso, os meios de transporte público não funcionaram e toda aglomeração pública, incluindo para fins religiosos, foi proibida. Com isso, os diversos templos do país, conhecidos por sua diversidade religiosa, também ficaram fechados. A pandemia, ou a chamada Mahamari, como era conhecida em hindi, não foi apenas uma crise em si. Antes do decreto do primeiro-ministro, vários estados e cidades já tinham estabelecido suas próprias restrições de movimento, incluindo Delhi e Mumbai, que tinham grandes populações. A polícia já estava na rua para garantir que a população obedecesse às normas. Sair às ruas sem motivo plausível podia render multas pesadas e até 2 anos de prisão. Além disso, espalhar boatos e rumores falsos sobre o novo coronavírus podia render até 1 ano de prisão, segundo o jornal Times of India. Ainda havia o receio sobre os impactos que a quarentena generalizada podia gerar. Não houve precedentes na história em que uma população tão grande tivesse que ficar sob restrição por tanto tempo, ainda mais em um país emergente como a Índia, que ainda enfrentava problemas como a grande desigualdade social, alta informalidade e a intensa pobreza. O primeiro-ministro Modi justificou a decisão, dizendo que a medida era necessária para se evitar um cenário catastrófico. E realmente foi, né, gente?
Se você não conseguir lidar com esses 21 dias, esse país e sua família retrocederão 21 anos, disse ele em pronunciamento. O governo também anunciou que tomaria medidas para tentar aliviar o impacto econômico, sobretudo sobre os informais e os mais pobres. Uma das medidas decretadas foi a liberação de um pacote de medidas de estímulo econômico que podiam chegar a 20 bilhões. Graças a Deus, esses tempos foram muito sombrios, mas com a ajuda da ciência e da boa vontade de tanta gente, ficaram no passado. Mesmo assim, é importante revisitarmos essa época, como fizeram no filme Bid, para lembrarmos das mazelas além das doenças que aconteceram durante a pandemia, não só na Índia, mas em todo o mundo, para buscarmos mais humanidade, igualdade, empatia e sentimentos positivos. E aqui eu termino o vídeo, gente. Espero que vocês tenham aí curtido essa introdução. Para quem quiser assistir o filme depois, já vai sabendo que não é um filme daqueles estilos Bollywood, né? É um filme de crítica social que se percebe logo até pela cenografia em preto e branco. Mas é um filme belo, de qualquer forma. E assim, a gente que gosta do cinema indiano, eu gosto de ver de tudo. Tenho verdadeira paixão também pelas músicas, dancinhas e o colorido. Porém, também gosto de ver uma história diferente como essa, que vale a pena ser vista. Curtam aí o canal, se inscrevam para receber notificações, que tem muitos vídeos ainda por vir. E já tem vários vídeos aí nas playlists com as biografias dos atores, das atrizes, resenhas de outros filmes também. E quem tiver interesse maior sobre o cinema indiano, eu sou autora dos livros História do Cinema Indiano, como eu já disse, Shah Rukh Khan, o Rei de Bollywood, e As Indústrias do Cinema Indiano. Eles estão disponíveis nas plataformas de venda de livros, especialmente a Clube de Autores, tá ok? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e namastê! Anubhav Sinha is a filmmaker fueled by righteous rage. His mid-career films, starting with Mulk in 2018, fearlessly delve into the many uncomfortable realities of our country. His filmmaking might be blunt, but Anubhav's insistence on confronting these truths is admirable. In 2019, he made Article 15 about the horrors of caste. In 2020, he made Thappad about patriarchy and domestic violence. In 2022, he made Anek, which focused on the mainland's contentious relationship with the Northeast. In his latest Bid, Anubhav revisits the horrors of March 2020, the early months of the pandemic when India went into lockdown. The sudden and near total shutting of the country, including public transport, caused the single largest migration after partition. Millions of daily wage workers left cities to return on foot to their villages. The result was a humanitarian crisis which overshadowed the threat of COVID. Each day brought new horrors. Dozens of migrants being killed as they lay sleeping on train tracks, stories of starvation and death, and then that one spark of hope, a teenage girl, Jyoti Paswan, who made her father sit on the back of a bicycle and rode 1,200 miles from Gurgaon to her village Darbhanga in Bihar. Anubhav stitches these true stories together into a fictional tale. Much of the action takes place at a police checkpost near a village called Tejpur in UP. A shiny mall stands next to dusty roads. But now all movement must be halted. So hundreds hoping to somehow get home gather, and that checkpost becomes a microcosm of India. The poorest huddle on the side waiting for relief. A more privileged woman sits inside her Fortuner, passing vacuous comments about lactose intolerance and the strong immunity of those with less. As the authorities falter and the system unravels, the age-old fault lines of caste and religion also surface. Even in the face of death, these divisions aren't abandoned. A Hindu refuses food from a Muslim, and a cop from the oppressed caste now in charge of the checkpost is repeatedly reminded of his Aukad ki boundary line. Anubhav, who has co-written Bhid with Soumya Tiwari and Sonali Jain, tells his story in black and white. The idea, he said in interviews, is to evoke images of the partition. This is an intriguing formal choice, but its impact is muted. Some of the images are striking. The DOP is Soumik Mukherjee, but the black and white doesn't accentuate enough the harshness of what transpired.
The lack of color serves the film best when Somik's camera captures in close-up faces of the migrants, exhausted, hopeless, and their feet torn and bleeding. At one point, a character says that there are now borders inside our own country, but any overt references to the partition have been erased, and I wonder if younger viewers will make the connection that Anubhav is asking them to. Also, the comparison of the religion-fueled brutality of partition and the crisis caused by a systems failure during the pandemic seems more provocative than poignant. It's impossible to measure human suffering against each other. Any comparison diminishes the magnitude of the tragedy for both. But the bigger hurdle is that while Bheed is well-intentioned, it feels hurriedly written. The film attempts to combine the heft of documentary with the drama of fiction, but the narrative flounders in the no man's land in between. The film begins with a skillfully edited sequence, props to editor Atanu Mukherjee, of migrants sleeping on train tracks. Without showing any gore, Anubhav and Atanu establish the utter awfulness of what transpired. But then the screenplay becomes a hodgepodge of thinly written characters and snapshots from headlines of the time. Anubhav and casting director Mukesh Chhabra have put together a superb ensemble cast. Apart from Rajkumar Rao and Bhumi Pednekar, there's Pankaj Kapoor, Ashutosh Rana, Diya Mirza, Aditi Subedi, Aditya Srivastava and Virendra Saxena. However, the narrative can't make room for each one of them to shine. Diya gets the shortest end of the stick, playing that Fortuner lady who seems to be the Indian descendant of Marie Antoinette during the French Revolution. At one point, she asks about migrants hiding inside a cement mixer truck, "Saans kaise le rahe the usme?" The writers also put clunky dialogue into the mouths of a team of reporters covering the tragedy. The camera person declares, "We are a sick society." Too many of the characters are types rather than people, and several scenes function as opinion pieces rather than organic elements of the story. But the pace picks up post-interval when the drama kicks in. And this is when Rajkumar and Pankaj reveal yet again why they are amongst the finest actors in the country. Both also benefit enormously from having fleshed out layered characters to bite into. Rajkumar is superb as a man battling between his legacy, his place in life, and his duty as an officer on the front lines of hell. And Pankaj doesn't miss a beat as a bigoted patriarch who's also vulnerable and tragic. When the film got over, I wondered if perhaps it's just made too soon. It's only been 3 years since these events. Perhaps more time and emotional distance is required to fully comprehend the enormity of the disaster.